nas últimas aulas a gente estava falando, né, sobre a questão dos sistemas, o que era matéria, o que era ponto de ebulição, ponto de fusão, e tudo isso caracteriza, né, a matéria. E hoje a gente vai ver como a gente tem para caracterizar esses sistemas. Mas, vamos lá então. Primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um sistema. Então, um sistema, ele vai ser, por exemplo, né? Aqui eu tenho ele delimitado, seria uma porção do espaço que a gente está analisando. Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui, é esse círculo. O que seria a vizinhança desse sistema, né? Seria essa parte imediatamente em volta do sistema que eu estou analisando, tá? Então, nesse caso, eu tenho o meu sistema, que é o que eu estou avaliando, e em volta eu tenho a minha vizinhança. E o universo... Professor. Oi. Desculpe, mas por que um quadrado? Não tem... É só para delimitar o que é em tamanho, tá? Agora, e aqui em volta eu vou ter o universo. Então, o que a gente precisa entender? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de sistema. Eu estou avaliando um copo de leite, tá? Então, o copo é o meu sistema, né? O copo, tudo que tem dentro do copo seria um exemplo de sistema. A vizinhança seria tudo que está ao redor dele, só que aquilo que está mais na volta, mais próximo. Então, se esse copo está em cima da mesa, tudo que está em volta dele, em cima da mesa, é a vizinhança imediata. E o universo? Bom, o universo poderia ser a cozinha inteira. Então, é um exemplo, né, de sistema, vizinhança e universo. Então, quando eu estiver falando de sistema, vocês saibam que é aquilo que a gente está estudando. Aquilo, sim, é um sistema. Bom, e fase? Para que a gente possa entender o que são as misturas, a gente precisa definir o que é fase. É uma porção do sistema que apresenta as mesmas características em todos os pontos, sendo, portanto, de aspecto uniforme, mesmo quando observada no microscópio. Então, aqui, ó, eu tenho um sistema, ó, o meu sistema é tudo que está dentro desse copo de Becker. E aí eu consigo observar que tem uma mistura com 3 componentes. Por quê? Porque eu consigo ver aqui, ó, uma fase, ou seja, aqui nessa parte eu não consigo distinguir o que tem aqui dentro. Para mim, tudo é a mesma coisa que tem aqui dentro. A minha segunda fase é essa parte aqui sem cor. E a minha terceira fase seria a areia que está no fundo. Então, o que é a fase? É quando eu olho essa porção e não consigo distinguir. Mas quando eu olho esta fase comparada com essa, eu vejo que tem algo que separa as duas, né? Então, eu consigo distinguir uma fase da outra. Tranquilo até aí? Bom, e aí eu posso agora, entendendo o que é um sistema, entendendo o que é fase, eu posso caracterizar os meus sistemas em homogêneos ou heterogêneos. Então, a gasolina, quando eu estou olhando só o líquido da gasolina, eu vou classificar a gasolina como um sistema homogêneo. Se eu botar um copo e encher de gasolina, eu consigo distinguir o que tem ali dentro? Não, né? É tudo como se fosse uma única coisa. Por isso que eu posso dizer que ele é um sistema homogêneo. Agora, quando eu olho aqui uma pedra de granito, a pedra de granito, eu consigo ver aqui umas partes pretas, outras partes mais claras, ou seja, um cinza, um puxado para o marrom. Ou seja, ela é uma rocha, né? A pedra de granito, aquela que é utilizado para balcão de pia, ela é um material que eu consigo ver que é composto por vários outros materiais. E isso é visível a olho nu. Então, eu posso dizer que é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque eu consigo distinguir as fases, né? Agora, o leite. O leite é um caso bem interessante,
Quando eu olho o leite, eu digo que ele é homogêneo, porque eu não consigo ver o que compõe o leite puro, né? Mas quando eu olho no microscópio, eu consigo distinguir que tem água, que tem gordura, e a visão que eu tenho é isso daqui, ó. Logo, eu consigo distinguir duas ou mais fases. Logo, o leite é heterogêneo. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês para isso? Que nem sempre o que eu olho, eu consigo dizer que é homogêneo. Então, por exemplo, a água num copo, ela seria homogênea ou heterogênea, pessoal? Alguém responde, pode falar no áudio ou pode escrever no chat. Senhora, qual é o que, tipo, não tem nada misturado, que é só uma coisa? Homogêneo. Não é homogêneo, então. Tá. Então, quando eu tenho apenas uma única fase, é homogêneo, como a água que o Rafael acabou de dizer. Agora, é heterogêneo quando eu tenho pelo menos duas fases, que é o exemplo do granito, que eu tenho mais, né? Porque tem várias cores aqui, ou do leite, que aqui não tem cor, né? Eu não consigo distinguir as cores. Então, sempre que eu tiver mais de duas, é um exemplo. Agora, se eu misturar água com óleo, agitar e deixar parado, é um sistema homogêneo ou heterogêneo? Pode responder. Homogêneo também, senhor, porque a água não mistura com óleo? Ou Só que não? aí, olha só, a tua resposta ela está parcialmente certa. Se tu olhar a fase óleo, ela só vai ter óleo. A fase água só vai ter água. Mas quando eu estou olhando, o meu sistema é tudo que está no copo, que é a água e o óleo. Eu consigo distinguir mais de uma fase? Hein, Rafael? Não sei, senhor. Ué, tu não consegue ver o óleo e a água separado? Sim, por isso que eu disse que é homogênea. Então é heterogêneo, porque tu consegue distinguir os dois. Quando tu tinha só água, tu não distinguia nada, só tem água. Logo, é homogêneo. Agora, quando eu misturei água e óleo, eu agitei, eu deixei parado e os dois se separaram, mas dentro do meu copo tem água e óleo. Então eu tenho duas fases, a fase água e a fase óleo. Então o meu sistema, que é aquela mistura dos dois, é heterogênea. Agora vamos ver com outro exemplo. Se eu pegar um copo, colocar água e misturar sal, misturo, né, de forma que ele se dissolva, não que fique os grãozinhos no fundo. É um sistema homogêneo ou é heterogêneo? Tipo, se não ficar nada, senhor, aí se não der pra perceber, acho que vai ser homogêneo. Perfeito. É uma mistura, porque tem dois componentes, água e sal, mas eu não consigo distinguir os dois. É isso que precisa ficar claro para vocês. Um sistema homogêneo é aquele que não importa se ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis substâncias misturadas. O que importa é que eu não consigo distinguir nenhuma. Todas estão em um único sistema, que é o exemplo da gasolina. A gasolina ela é uma mistura de vários hidrocarbonetos, inclusive tem aditivos na gasolina. E eu não consigo, ó, é só um líquido amarelo, né? Como o leite. O leite é um líquido branco, mas no microscópio eu consigo distinguir. A gasolina não. Eu posso botar ela no microscópio e ela vai continuar sendo homogênea, tá? Então, óbvio que quando eu for perguntar num trabalho, eu não vou colocar, por exemplo, o leite, o sangue. O sangue também é uma mistura heterogênea, tá, pessoal? A gente olha ele, parece uma única coisa, né? Um líquido vermelho. Mas quando olhado no microscópio, eu consigo ver o plasma separado, né, das plaquetas e dos demais componentes do sangue. Bom, vamos adiante. Aí aqui eu tenho um exemplo, ó. Ó, Rafael, que eu acabei de dizer, ó. Aqui eu misturei, tá? Água, óleo, sal e areia. Misturei, agitei e depois deixei parar. E aí formou
esse sistema aqui. Eu posso olhar e já vou dizer de cara que ele é um sistema heterogêneo. Por quê? Porque eu estou vendo a fase óleo, a fase água, com o sal, porque a água e o sal são solúveis, e a areia que é insolúvel. Então, eu tenho um sistema heterogêneo porque eu consigo distinguir aqui a fase óleo da fase água. Bom, primeiro ponto. Agora, um segundo ponto. Quantas fases tem presentes? 3 fases, ó. 1, 2, 3. São 3 fases bem distintas. E agora, quantos componentes tem? 4 componentes. Água, óleo, sal e areia. Só que o sal não aparece, né, senhor? Isso, é isso que eu ia chamar a atenção agora. Nem sempre o número de fases corresponde ao número de componentes. Por quê? Porque aqui, ó, e eu ainda poderia ter outra coisa, gente. Se eu botar açúcar aqui, ó, eu teria 5 componentes e continuaria tendo 3 fases. Por quê? Porque o sal e o açúcar seriam solúveis em água. Tá? Claro que eu teria que colocar pouquinho, porque senão ia formar um corpo de fundo, que a gente chama, que é aqueles grãozinhos que fica no fundo do copo. Tranquilo? Bom, e aí, o que a gente vai ver agora? Eu já entendi que existem sistemas homogêneos e que existem sistemas heterogêneos. Só que, na química, o mais importante, inclusive na indústria, é nós conseguir separar isso. Por exemplo, não adianta eu ter óxido de ferro, né, misturado com areia. Por quê? Porque eu quero só o óxido de ferro para levar para a metalúrgica e produzir apenas o ferro. Então, eu preciso ter sistemas de separação de misturas, tá? Então, para eu ter apenas uma ou duas substâncias misturadas, então eu vou conseguir purificar. Eu conseguiria, por exemplo, separar esses componentes aqui. E é isso que a gente vai ver. Ó, tem vários sistemas para separar, né? Que são chamados de métodos de separação de misturas. Então, eu tenho aqui, ó, filtração comum, filtração a vácuo, decantação, sifonação. Alguns vocês até já devem saber quais são. Outros são novos, por exemplo, flotação, levigação, sifonação, que são nomes diferentes. A gente vai ver cada um deles e eu vou tentar sempre dar um exemplo para vocês, tá bom? Então, vamos lá, ó. Bom, daqui eu tenho primeiro que saber se a minha mistura é homogênea ou é heterogênea, para decidir qual desses métodos eu vou usar para separar. Então, ó, em vermelho, eu tenho os métodos para separar misturas heterogêneas. São aquelas misturas que eu consigo distinguir os componentes, né? Ou pelo menos consigo distinguir mais de uma fase. E aqui, em preto, eu tenho os métodos para separar misturas homogêneas, né? Então, vamos lá. Ó, os dois primeiros que a gente tem é a filtração comum e a filtração a vácuo. Eles são utilizados para separar sólidos e líquidos insolúveis. Um exemplo é o café. O café, eu não misturo água com o pó do café aqui, eu misturo e eu faço uma filtração. Esse caso seria uma filtração comum. Eu boto um papel filtro, ó, aqui tem um esquema de como seria no laboratório. Eu tenho um funil, eu coloco um papel filtro aqui, né? E aí eu pego a minha mistura, que vai ter um sólido e um líquido, né? Misturo os dois bem e largo aqui dentro. Vai descer... Oi, pode falar. É igual aquelas maquininhas que, tipo, que limpa a água, sabe? Tipo, que tinha às vezes comercial na TV, tipo, filtrava água. Isso. Só que aí, dependendo do tipo de impureza, a gente pode ter outros métodos, tá? Mas é um método para purificação de água. Então, aqui vai cair apenas o líquido, né? Que não necessariamente precisa ser a água, porque, olha só, aqui também cai o líquido, só que nesse caso, o líquido é o café, né? E aqui fica o pó do café, que é o que a gente não quer, a gente quer só o café. E o que é a filtração a vácuo?
A filtração a vácuo, eu pego, coloco aqui um filtro, tá? Esse aqui é um filtro. Coloco um papel filtro aqui, isso daqui é só uma garra para prender um no outro. Coloco o meu líquido com sólido misturado e ligo uma bomba de vácuo. Qual é a função dessa bomba de vácuo? É acelerar o processo de filtração. É que nem quando eu pego uma colher e mexo aqui no filtro para ver se ele passa o café mais rápido. Nesse caso aqui, eu tenho uma bomba que ele faz sucção para tentar fazer descer mais rápido o líquido, tá? Mas os dois métodos, seja a filtração comum ou filtração a vácuo, é para separar sólidos e líquidos. Aí eu tenho a decantação e flotação. Bom, o que é a decantação? Eu tenho sólido e líquido aqui misturado e eu deixo parado. Que é quando eu, por exemplo, quer falar, ô Maria? Pode ser, professor. Ah, tá bom. Ó, aqui, então, eu tenho sólido e líquido, e aí eu vou deixar ele paradinho, para quê? Porque o sólido vá todo para o fundo e eu tenho o líquido apenas em cima. Depois eu posso separar, ó, eu escoo só o líquido e deixo o sólido aqui. Isso é decantação, é separação por densidade, né? O sólido é mais denso e o líquido vai para cima. O que é a flotação? A flotação é muito semelhante à decantação, só que o que acontece? Um exemplo aqui eu tenho areia e serragem, aquele resíduo, né, que sai da madeira. Eu misturei os dois, como é que eu vou separar? Eu posso simplesmente adicionar água, aqui eu só tenho areia e serragem. Adiciono água, e o que vai acontecer? A areia, que é mais densa, vai ficar no fundo, e a serragem, que é uma madeira, vai boiar. Eu pego e tiro, né, o sobrenadante, ou seja, eu tiro com uma peneira aquilo que está boiando, e aí eu vou ter, depois eu só filtro e consigo separar a areia da água. Ou seja, eu adiciono mais um componente, que é a água, para poder separar a serragem, que é aqui, esses quadradinhos que eu representei, boiando, e a areia que ficou no fundo. Vamos lá, então. Sifonação. A sifonação, ela pode ser utilizada depois da decantação. Então, aqui, ó, eu tenho o sólido e o líquido, deixei em repouso, o sólido ficou aqui, e eu coloquei agora uma mangueira, ó. Sabe quando a gente faz sucção numa mangueira e tira, né, o líquido para esvaziar a piscina, sabe aquelas piscinas de plástico? Como é que a gente pode esvaziar? Claro, tem umas que já vêm com como se fosse um ralo, né? Aquelas piscinas que não tem. O que eu vou fazer? Eu coloco uma mangueira, encho ela d'água e coloco esta ponta mais baixo que essa. Ela, por ação da gravidade, vai esvaziar e vai tirar só o que está em cima. Por que não vai tirar embaixo? Porque eu não vou aproximar, né, a mangueira do fundo. Eu vou tirar só o que está em cima. Isso é um exemplo de sifonação. Já a centrifugação, ele é um processo de decantação. Só que eu quero acelerar. Como é que eu vou acelerar? Isso daqui, vocês não devem ter doado sangue ainda. No dia que vocês forem doar, eles coletam uma amostra de sangue, colocam aqui e centrifugam. Por quê? Porque vai separar. Aqui não é um exemplo, mas como se fosse. Imagine aqui o sangue, tem o plasma, que é só o líquido, né? Aí eu tenho os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, enfim, as plaquetas. Quando eu centrifugo, eu vou ter aqui tudo no fundo, esses sólidos que estão suspensos no sangue. E fico apenas com plasma. O plasma serve, dependendo da tonalidade, vai dizer se vocês têm, como é que chama? Se vocês estão anêmicos ou não. Se vocês estiverem anêmicos, vocês não podem doar sangue. Então, é por isso que é feito esse tipo de processo de separação. Então, é para separar sólidos de baixa densidade. Por que de baixa densidade? Porque quando ele girar aqui rapidamente, esse sólido vai descer mais rapidamente. Porque se eu deixasse ele parado, ele até poderia descer, mas ia demorar tanto tempo, porque o sólido é muito pequenininho e ele não consegue descer facilmente.
Tanto que se eu deixar o sangue parado, ele não vai decantar, porque o que tem dentro do sangue é tão leve que ele acaba ficando boiando ali no meio, então eu não consigo separar os dois. Levigação. A levigação é o que é utilizado nos garimpos, né, para separar o ouro. Então, aqui nesse sedimento, eu tenho aquelas pepitas de ouro, uns pedacinhos de ouro misturado com areia. Então, o que eles fazem? Como o ouro é mais denso, ou seja, ele é mais pesado do que a areia, eu misturo ele com água e vou agitando, ó, que nem aqui esse garimpeiro está fazendo. Quando ele derrama, a areia vai saindo e no fundo vai ficando o ouro. Isso é um exemplo de levigação. Então, é para separar dois sólidos, porque aqui eu tenho só o ouro e a areia. Então, eu separo como? Adicionando água, e quando eu derramo, a areia vai indo com a água e vai ficando só o que é mais pesado. Aí fica mais fácil de separar o ouro. Outro exemplo é a catação e peneiração. A catação vocês devem ver em casa, então quando a gente vai escolher feijão para tirar pedra, né, é um método de separação, porque junto com o feijão pode ter areia, pode ter aqueles bichinhos, enfim. Tu vai tirando os grãos e vai deixando a sujeira, ou vai tirando a sujeira e deixando só os grãos. Isso é um exemplo de catação. E a peneiração é quando, por exemplo, eu quero uma areia bem fininha. Eu pego uma peneira, boto a areia toda misturada e vou agitando. Conforme eu vou agitando, eu vou ter passado só areia fina e vai ficar a areia mais grossa em cima. Tá? Nesse caso, aí vocês vão me perguntar, professor, isso aqui não é um exemplo também de filtração? Não. Por quê? Nesse caso, a peneira vai separar dois sólidos que têm granulometria, tá aqui, ó, granulometria diferente. O que é granulometria? É tamanho do grão. A areia mais grossa, que tem um grão maior, fica na peneira, e o que tem grão menor passa. Já a filtração, só concluindo, a filtração, eu separo um sólido de líquido. Fala, Rafael. É a mesma coisa que o café, né? Qual o café? Isso aqui. É que o café, ele é filtração porque é um sólido com líquido. A peneiração, ele é praticamente a mesma coisa. Se eu, por exemplo, colocar o pó, o café com água aqui, pode ser que a borra passe, a borra do café, porque aqui os poros são maiores. No caso da filtração, eu vou usar um papel filtro, que ele é mais seletivo, ele não vai deixar passar o pó, né? Mas se eu tiver uma peneira muito fininha e conseguir reter o pó do café, eu posso usar essa peneira, tá bom? Mas aqui um exemplo, como é que eu posso usar uma peneira? Como é que a gente usa para tirar a nata do leite? Não é um coador? O que é um coador? É um tipo de peneira. Também pode ser utilizado. Tem a ventilação e separação magnética. Quem tem passarinho em casa e que bota comida, os passarinhos vão comendo o alpiste, né, e o painço e vão deixando as casquinhas. Como é que a gente faz para tirar? A gente assopra, né? Então, aqui, o que ele está fazendo? Aqui eu tenho, por exemplo, café e tá as folhas misturadas. Então, ele joga o café para cima. O café, ele é mais pesado, então ele sobe e desce rapidamente. Aí, quando cai todos os cafés, ele tira e aí as folhas vão cair para fora, porque elas são mais leves. Quando ele joga o café desce rapidamente e as folhas demoram mais. E o ímã para separação magnética. Por exemplo, vamos imaginar que eu cortei ferro e deixei cair na areia um monte de pedacinho de ferro, que a gente chama de limalha, né? A limalha de ferro, ela pode machucar o pé. O que eu faço? Mas juntar cada um daqueles grãozinhos de ferro ficaria tão cansativo. O que eu posso fazer? Eu posso pegar um ímã, né? E passar o ímã, e o ímã vai atrair aquela limalha, deixando só a areia. Obviamente que isso aqui só vai funcionar para aqueles materiais que têm propriedades magnéticas, ou seja, que são atraídos pelo ímã. Se eu deixar cair um plástico na areia, eu não posso usar um ímã, porque ele não vai ser atraído, né?
o plástico não tem propriedades magnéticas. E aí eu tenho agora já para substâncias, né, aqueles sistemas homogêneos. Para sistemas homogêneos, eu vou agora explicar um pouco mais, que ele é um pouquinho mais elaborado, né? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui gasolina. Você sabe que a gasolina, ela tem álcool. Como é que eu faço para separar o álcool da gasolina? Eles são solúveis, ou seja, eu não consigo. Aqui só tem a gasolina, ó, até aqui. Aqui é vazio, tá? Então, como é que eu posso fazer para tirar o álcool? Eu encho de água, agito bem e deixo decantar. O álcool, ele é solúvel na gasolina, mas ele é mais solúvel em água. Quando eu botei água, o álcool se misturou com a água, ficou embaixo, porque a água é mais denso. Lembra da densidade que a gente viu nas primeiras aulas? E a gasolina fica em cima. Ou seja, agora aqui eu tenho somente gasolina pura. E aqui eu tenho água e álcool misturado. Então, o meu objetivo era separar a gasolina do álcool. Como é que eu fiz isso? Adicionando um solvente. Por isso que o nome é extração com solvente. Tá? E eu tenho a cristalização fracionada. O que é uma cristalização fracionada? Eu, por exemplo, né? Eu vou pegar aqui, eu tenho... deixa eu ver aqui um exemplo. Eu quero separar a areia do sal. Eu vou pegar, misturo sal, água e areia, filtro, aí eu vou ter aqui só água salgada, né? Quando eu tenho água salgada, até com areia, pode estar misturado, eu aqueço para dissolver bem, eu filtro e a areia vai ficar toda no filtro. E o que vai ficar aqui? A água salgada. Depois eu deixo ele cristalizar. O que ele cristalizar? O solvente vai evaporando, que é a água, e fica só o sal purinho. Então, eu separei a areia do sal. Isso é uma cristalização fracionada. Aí eu posso purificar fazendo uma recristalização, que é eu dissolver isso aqui de novo, filtrar, porque vá que tenha passado algum resíduo. Então, eu posso fazer isso várias vezes, tá bom? Então, extração com solvente e cristalização fracionada. E para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, nós temos a destilação simples e a destilação fracionada. Então, olhem só. Aqui eu tenho, por exemplo, água e sal. Aqui eu tinha falado para vocês que eu deixo evaporar. Vai demorar, porque até que a água evapore, como é que eu posso fazer para acelerar? Eu aqueço, aqui é num sistema de laboratório, eu aqueço, a água vai evaporar, só que aqui é fechado, aqui é um termômetro, e só tem como sair por esse duto aqui, ó, o vapor. Quando ele sair por esse duto, ele vai passar por esse condensador. Qual é a função do condensador? Condensar, porque ele passa a água gelada e o vapor que saiu quente, quando encostar na água gelada, vai se converter em líquido, e aí eu vou ter aqui o meu líquido destilado. Desse lado aqui eu vou ter só o sólido e aqui o líquido. Como é que a gente produz a cachaça? Eu moo a cana, tenho caldo de cana, deixo ele fermentar, que é um processo biológico, né? Não é químico, é um processo biológico. E aí, nesse processo, ele faz com que o açúcar se converta em álcool. Depois, aquela mistura eu destilo para ter o quê? A cachaça. Então, por que a gente fala, isso aqui é um destilado, a cachaça é um destilado? Porque passa por um processo de destilação. Esse processo aqui, que é a destilação fracionada, é muito semelhante. A única diferença é que ele tem esse duto aqui, ó, que aqui não tem, ó. Este duto serve para quê? Para dificultar a evaporação. Então, olha só, aqui eu vou ter a mistura de dois líquidos. Aqui é de líquido e sólido. Quando eu tenho dois líquidos, o que pode acontecer?
Quando um líquido estiver evaporando, ele pode levar algumas moléculas do outro junto. Vocês nunca viram quando estão passando pano em casa que a gente mistura um pouco de álcool na água para facilitar a evaporação, para secar mais rápido? Por quê? Porque o álcool evapora rápido e ele pode levar com ele algumas moléculas de água. Aqui eu não quero, porque eu quero que o álcool vá embora e a água fique aqui. Então, o que eu faço? Eu coloco esse duto, que é uma coluna de fracionamento, para quando as moléculas de álcool estiver evaporando, as de água fique presa aqui e volte para dentro do balão, tá bom? Este método aqui para líquidos, esse método aqui para líquidos e sólidos. Quando eu quero separar um líquido de um sólido, destilação simples. Quando eu quero 2 tipos de líquido, destilação fracionada. Aqui, ó, um exemplo do cotidiano para isso daqui é a destilação do petróleo, que é utilizado esse método. Claro que não desse tamanho, né? Isso daqui cabe, ó, esse balão aqui é mais ou menos como as minhas 2 mãos juntas, tá? Imagina tu ter que fazer isso para encher um tanque de um carro. Isso aqui é enorme de grande, né? Para quem mora em Rio Grande e já foi lá na refinaria Alberto Pasqualini, vocês vão ver que tem uns enormes de umas construções que são exatamente um sistema igual a esse, tá? Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso, né? Então, na próxima semana, nós vamos ter um material referente a essa aula para vocês fazerem. E aí, qualquer dúvida, pode me chamar tanto pelo Google ali, pode mandar o WhatsApp, tá? E depois a gravação eu vou botar lá na plataforma para caso alguém tenha alguma dúvida. Tá bueno? Alguma dúvida, gente? Professor, eu Fala. acho que a aula passada gravada, eu acho que tu esqueceu de colocar na plataforma. Não, ela tá no YouTube, mas eu posso botar o link para vocês também, tá? Tá bem. Mas eu posso botar ali na plataforma, isso fica mais fácil para vocês assistir, tá bom? Então, uma boa noite para você, gente. Boa Boa noite. noite, senhor. Até. Até. Tchau, boa noite. Tchau.